Capítulo 25. Isso tudo aconteceu no inverno passado, Sr. Lockwood, disse a Sra. Jean. Há pouco mais de um ano. Naquele inverno, jamais imaginaria que dentro de 12 meses estaria distraindo um estranho relatando esses casos de família. Além disso, quem sabe por quanto tempo o senhor continuará sendo um estranho. É jovem demais para se contentar em viver assim sozinho. E eu, de algum modo, imagino que ninguém pode ver Catherine Linton sem amá-la. Está sorrindo. Mas por que parece tão animado e demonstra tanto interesse quando falo a respeito dela? E por que me pediu para que pendurasse o retrato da senhorita Cathy sobre a lareira? E por que... Pare, minha boa amiga, exclamei. É bem possível que eu a amasse, mas será que ela me amaria? Não acredito nisso o suficiente para arriscar a minha tranquilidade caindo em tentação. E aqui não é o meu lar. Pertenço ao mundo agitado e devo voltar aos seus braços. Continue. Catherine obedeceu às ordens do pai? Obedeceu, continuou a governanta. O afeto pelo pai ainda era o principal sentimento em seu coração. E ele falou sem raiva. Falou com a profunda ternura de alguém que está prestes a abandonar o seu precioso tesouro entre perigos e inimigos. E a única ajuda que pôde deixar para guiá-la é a lembrança das suas palavras. Alguns dias depois ele me disse: Gostaria que meu sobrinho escrevesse, Ellen, ou fizesse alguma visita. Diga-me sinceramente o que pensa dele. Será que mudou para melhor? Ou existe alguma possibilidade de que melhore ao se tornar um homem? Ele é muito frágil, senhor, respondi, e há pouca chance de que chegue a ser um homem feito. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar, ele não se assemelha ao pai. E se a senhorita Catherine tiver pouca sorte de se casar com ele, o rapaz não escapará ao seu controle, a menos que ela seja tola e indulgente em excesso. De qualquer modo, patrão, o senhor terá bastante tempo para conhecê-lo, e ver se serve para ela. Faltam mais de 4 anos ainda para que ele atinja a maioridade. Edgar suspirou e, caminhando até a janela, olhou na direção da igreja de Gimmerton. Era uma tarde de neblina, mas o sol de fevereiro brilhava fracamente, permitindo que distinguíssemos os 2 abetos do cemitério junto à igreja, e os túmulos dispersos pelo terreno. Muitas vezes tenho rezado, disse ele, quase num monólogo, para que se aproxime aquilo que está por vir, e agora começo a recuar, a temer. Pensei que a memória do dia em que desci aquele vale recém-casado seria menos doce que a expectativa de, em breve, dentro de alguns meses ou talvez semanas, ser levado lá para cima, para aquela cova solitária. Ellen, eu fui muito feliz com a minha pequena Cathy. Nas noites de inverno e nos dias de verão ela foi uma esperança viva ao meu lado. Mas tenho sido igualmente feliz meditando entre essas pedras, debaixo daquela velha igreja. Nas longas noites de junho, deitado sobre a verde elevação do túmulo de sua mãe e desejando, ansiando pela hora em que pudesse descansar sob ele. O que posso fazer por Cathy? Como devo deixá-la? Não me importo nem um pouco que Linton seja filho de Heathcliff, nem que a tire de mim, se puder consolá-la pela minha perda. Não me importo que Heathcliff ganhe a partida e triunfe, afinal, roubando a minha bênção. Mas se Linton for indigno, um mero instrumento da vontade do pai, não posso entregá-la a ele. E por mais que seja duro refrear o espírito alegre de Cathy, sou obrigado a entristecê-la enquanto eu viver e deixá-la sozinha quando morrer. Queridinha, preferi entregá-la a Deus e baixá-la num túmulo antes de ir-me. Entregue-a a Deus de qualquer forma, Senhor, respondi. E se nós o perdermos, que Deus na sua providência não permita, eu continuarei como sua amiga e conselheira até o fim. Senhorita Catherine é uma boa menina. Não temo que faça algo errado de propósito. E as pessoas que cumprem o seu dever sempre são recompensadas no final. A primavera avançava. No entanto, meu patrão ainda não recobrara as forças, embora houvesse retomado os passeios com a filha pelos campos. Para a inexperiência dela, aquilo era um sinal de convalescença. Além disso, o Sr. Linton tinha sempre as faces coradas e os olhos brilhantes. Cathy estava certa da sua recuperação. No dia do seu 17º aniversário, meu patrão não visitou o cemitério. Estava chovendo e eu observei. De certo não sairá hoje à noite, não é, senhor? Não. Esse ano adiarei um pouco a minha visita. Foi a sua resposta. Escreveu outra vez para Linton, manifestando seu grande desejo de vê-lo. E se o doente estivesse apresentável, eu não tenho nenhuma dúvida de que o pai teria permitido que viesse. Mas, dado o seu estado, instruído pelo pai, Linton respondeu dizendo que o Sr. Heathcliff se opunha que visitasse a grande Thrushcross. Mas a grata recordação do tio o encantara, e ele esperava encontrá-lo algumas vezes em seus passeios, e solicitar pessoalmente que a prima e ele não permanecessem afastados por tanto tempo. Aquela parte da carta era singela e é provável que tenha sido escrita pelo próprio Linton.
Heathcliff sabia então o quanto o rapaz podia ser eloquente ao solicitar a companhia de Catherine. Não lhe peço, dizia a carta, que ela venha me visitar aqui, mas serei para sempre impedido de vê-la, já que meu pai proíbe de ir à sua casa e o senhor a proíbe de vir até a minha? De vez em quando faça com ela um passeio a cavalo na direção do Morro dos Ventos Uivantes e deixe-nos trocar algumas palavras na sua presença. Não fizemos nada para merecer essa separação. O senhor não está zangado comigo. Não tem nenhuma razão para detestar-me. O senhor mesmo reconheceu. Querido tio, mande-me um bilhete gentil amanhã e me permita encontrá-lo em qualquer lugar que lhe agrade, exceto a granja. Acredito que um encontro o convenceria de que não tenho o mesmo caráter do meu pai. Ele afirma que sou mais seu sobrinho do que filho dele. E embora eu tenha defeitos que me fazem indigno de Catherine, ela os perdoou. E por ela, peço-lhe que os perdoe também. Perguntou pela minha saúde, estou melhor, mas enquanto seguir destituído de qualquer esperança e condenado à solidão ou à companhia daqueles que nunca gostaram e jamais gostarão de mim, como posso me sentir bem e animado? Edgar, embora sentisse pena do rapaz, não podia consentir em lhe atender o pedido, pois não lhe era possível acompanhar Catherine. Declarou que no verão talvez pudessem se encontrar. Enquanto isso, pediu-lhe que continuasse a escrever de vez em quando e comprometeu-se a dar por carta todos os conselhos e consolos que pudesse. Sabia muito bem da sua difícil posição na família. Linton concordou, e se não tivesse sido contido, provavelmente teria estragado tudo, enchendo as cartas de reclamações e lamúrias. Mas o pai vigiava com atenção, e, é claro, exigia que lhe fosse mostrado cada linha enviada por meu patrão. Assim, em vez de relatar os seus sofrimentos e angústias pessoais, coisas que ocupavam-lhe os pensamentos com mais frequência, Linton tratava sempre do mesmo assunto, a cruel obrigação de se ver afastado da sua amiga e amada, e gentilmente exigia que o Sr. Linton permitisse uma entrevista em breve, ou começaria a recear que o tio o enganasse com promessas vazias. Kathy era uma poderosa alinhada do rapaz dentro de casa, e juntos, afinal, persuadiram meu patrão a consentir que, uma vez por semana, fizessem um passeio a pé ou a cavalo na charneca próxima à granja Thrushcross sob a minha supervisão, pois em junho a saúde do meu patrão ainda estava em declínio. O Sr. Linton, embora economizasse anualmente uma parte de sua renda para o dote de Catherine, tinha um desejo natural de que ela pudesse conservar a casa dos seus antepassados, ou que pelo menos a recuperasse em breve. E achava que a única esperança de que isso acontecesse seria casá-la com seu herdeiro. Não tinha a menor ideia de que o rapaz estava definhando tão depressa quanto ele. Nem ninguém imaginava isso, creio eu. Nenhum médico visitava o Morro dos Ventos Uivantes, e não havia ninguém que visse o Sr. Heathcliff e viesse nos contar da sua saúde. Eu, da minha parte, comecei a imaginar que meus pressentimentos estivessem errados, e que ele devia, na verdade, estar melhorando, já que mencionava passeios a pé ou a cavalo pela charneca, e parecia ansioso para realizar esse desejo. Não podia imaginar que um pai tratasse um filho moribundo de modo tão cruel e tirânico quanto, como soube depois, Heathcliff tratara Linton, obrigando-o a aparentar entusiasmo. Seus esforços redobravam à medida que sentia mais próxima a ameaça da morte aos seus planos de avareza e crueldade. O auge do verão já havia passado, quando Edgar, com relutância, cedeu às súplicas dos dois jovens, e Catherine e eu partimos a cavalo em nosso primeiro passeio para encontrar o seu primo. Era um dia opressivo e abafado. Não havia sol, mas o céu estava colorido e nebuloso demais para ameaçar chuva. Combinamos o nosso encontro no pilar de pedra que marcava o cruzamento da estrada. Mas quando chegamos lá, um menino pastor despachado como mensageiro nos disse que o Sr. Linton estava do outro lado do morro e que ficaria grato se andássemos um pouco mais para encontrá-lo. Então o Sr. Linton esqueceu a primeira imposição do tio, observei. Ele nos pediu para que não saíssemos das terras da granja Thrushcross e ali estaremos fora. Bem, daremos a volta com os cavalos assim que o encontrarmos, respondeu Kathy. Nosso passeio será de volta para casa. Mas quando o encontramos, e isso foi a menos de 500 metros da sua porta, descobrimos que ele não viera a cavalo. Fomos forçados a desmontar e deixar que os nossos cavalos pastassem. Linton estava deitado sobre a grama, esperando a nossa chegada, e não se levantou até que chegamos a pouca distância. Caminhou então de modo fraco e parecia tão pálido que exclamei de imediato: "Oh, Sr. Heathcliff! O senhor não parece em condições de desfrutar de um passeio esta manhã. Parece muito mal." Catherine examinou com angústia e surpresa. Trocou a exclamação de alegria que lhe chegara aos lábios por outra de susto. E a felicidade por aquela reunião longamente adiada mudou para uma investigação ansiosa. Será que ele estava pior do que o normal? Não, estou melhor, arquejou ele, tremendo e segurando a mão dela como se precisasse desse apoio.
enquanto seus grandes olhos azuis fitavam Kathy com timidez. As olheiras ao redor dos olhos transformavam a antiga expressão lânguida numa impetuosidade desfigurada. Mas você piorou, insistiu a prima. Está pior do que quando o vi pela última vez. Está mais magro e estou cansado, interrompeu ele apressado. Está muito quente para caminhar. Vamos descansar aqui. Pela manhã, muitas vezes me sinto mal. O papai diz que estou crescendo muito rápido. Mal satisfeita, Kathy sentou-se e ele se reclinou ao seu lado. Isso aqui lembra muito seu paraíso, disse ela, esforçando-se para parecer alegre. Lembra-se dos 2 dias que concordamos em passar em cada lugar e do modo que cada um achasse mais prazeroso? Esse aqui é o seu dia. Só que está nublado, mas as nuvens são tão macias e aveludadas que é até mais agradável do que o sol. Na semana que vem, se você puder, vamos cavalgar até o parque da Grande Thrush Cross para experimentar o meu dia. Linton não parecia se lembrar de nada do que ela estava falando. Era evidente que tinha grande dificuldade em manter qualquer tipo de conversação. Tão óbvia era sua falta de interesse pelos assuntos que ela iniciava e sua incapacidade em distraí-la, que Kathy não pôde esconder o desapontamento. Uma alteração indefinível tomara conta da pessoa dele, das suas maneiras. A irritação, que tratada com carícias poderia se transformar em afeto, tinha cedido lugar a uma apatia desinteressada. O rapaz mostrava menos o temperamento mal-humorado de uma criança que se irrita e faz manha para receber qualquer consolo e está pronta a considerar como um insulto a alegria e o bom humor dos outros. Catherine percebeu, assim como eu, que para Linton era mais um castigo do que um prazer suportar a nossa companhia, e não teve nenhuma dúvida em propor que partíssemos. Aquela proposta inesperada despertou Linton da sua apatia e lançou-o num estado de estranha agitação. Olhou com temor para o Morro dos Ventos Uivantes e implorou a Kathy que permanecesse por pelo menos mais meia hora. Mas acho, disse Kathy, que você estaria mais confortável em casa do que sentado aqui. E vejo que hoje não consigo diverti-lo, nem com histórias, nem com canções, nem com conversa. Nesses 6 meses você se tornou mais maduro. Já não gosta das minhas diversões. Do contrário, se pudesse distraí-lo, teria prazer em ficar. Fique para descansar um pouco, respondeu ele. E escute, Catherine, nem pense nem diga que estou muito doente. É esse tempo pesado e esse calor que me deixam abatido. Antes de você chegar, caminhei um bom pedaço, muito mais do que devia. Diga ao meu tio que a minha saúde está razoável, está bem? Eu lhe direi que você disse isso, Linton. Não posso afirmar que está passando melhor, observou a minha jovem patroa espantada com a sua obstinação em afirmar algo que era evidentemente uma mentira. Me encontre aqui de novo na próxima quinta-feira, continuou ele, evitando o olhar confuso da menina. Agradeço ao seu pai por ter permitido que viesse. Transmito o meu muito obrigado, Catherine. E, se você encontrar o meu pai e ele lhe fizer perguntas sobre mim, não o leve a supor que estive muito calado ou muito estúpido. Não deixe perceber que está triste e abatida como está agora. Ele ficará zangado. Não me importo nem um pouco com a zanga dele, exclamou Cassie, supondo que fosse ela o motivo. Mas eu me importo, disse o primo estremecendo. Não o provoque contra mim, Catherine, porque ele é implacável. Ele é muito severo com o senhor, Sr. Heathcliff, indaguei. Cansou-se de ser indulgente e passou do ódio passivo ao ódio ativo? Linton me olhou, mas não respondeu. Kathy ficou sentada ao lado dele por outros 10 minutos e durante esse tempo o rapaz deixou a cabeça cair sonolentamente sobre o peito e não disse nada, soltando apenas alguns gemidos abafados de cansaço ou de dor. Ela começou a buscar distração colhendo mirtilos que compartilhou comigo. Não os ofereceu ao primo, pois percebeu que, se lhe falasse, só provocaria aborrecimento e cansaço. Já passou meia hora, Ellen? Sussurrou afinal ao meu ouvido. Não sei por que deveríamos ficar. Ele adormeceu e o papai deve estar desejando que voltemos. Bem, não podemos deixá-lo dormindo, respondi. Espere até que acorde. E tenha paciência. Estava tão ansiosa para vir, mas parece que o seu desejo de ver o pobre Linton evaporou bem depressa. E por que ele queria me ver? Retrogou Catherine. Eu gostava mais dele antes, com seu péssimo humor, do que agora, com esse jeito esquisito. É como se esse encontro fosse uma tarefa que ele foi obrigado a cumprir, com medo da raiva do pai. Mas não pretendo vir aqui para agradar o Sr. Heathcliff, seja qual for a razão que ele tenha para impor Linton a esse suplício. E embora fique contente por ele estar melhor de saúde, lamento que tenha se tornado tão menos agradável e tão menos afetuoso para comigo. Acha então que ele está melhor de saúde? Disse eu. Sim, respondeu ela. Você sabe como ele sempre se queixou dos seus sofrimentos. A sua saúde não está razoável, como disse para contar ao papai, mas creio que está melhor. Nisso não concordamos, senhorita Cathy, observei. Eu diria que ele está muito pior.
Nesse momento, Linton acordou do seu cochilo, muito assustado, e perguntou se alguém chamara o seu nome. Não, disse Catherine. Só se foi no seu sonho. Não consegui entender como consegue cochilar ao ar livre, em plena manhã. Pensei ter ouvido meu pai, ofegou ele, erguendo um olhar para a encosta sombria acima de nós. Tem certeza de que ninguém falou? Certeza absoluta, respondeu a prima. Ellen e eu é que estávamos discutindo a respeito da sua saúde. Você está realmente mais forte, Linton, desde que nos separamos no inverno? Se está, tenho certeza de que uma coisa não ficou mais forte, o seu afeto por mim, não é verdade? Diga. As lágrimas irromperam dos olhos de Linton quando ele respondeu. Sim, estou melhor. E ainda sob o encanto da voz imaginária, seu olhar vagueava de um lado ao outro, procurando descobrir-lhe o dono. Kathy levantou-se. Por hoje já é o suficiente, disse ela. E não esconderei que fiquei muito desapontada com o nosso encontro. Não pretendo mencionar isso a ninguém, a não ser você. Mas não pense que estou com medo do Sr. Heathcliff. Silêncio, murmurou Linton. Silêncio, pelo amor de Deus. Ele está chegando. E o rapaz se agarrou ao braço de Catherine, tentando retê-la. Mas ante aquela notícia, ela rapidamente se desvencilhou e assobiou para Minnie, que obedeceu como um cão. Estarei aqui na quinta-feira que vem, exclamou Catherine, saltando para a cela. Adeus. Depressa, Ellen. E assim deixamos, mal consciente da nossa partida, tão absorta estava em escutar a aproximação do pai. Antes que chegássemos a casa, o desgosto de Catherine amenizara, cedendo lugar a uma perplexa sensação de piedade e arrependimento, misturada a uma enorme e vaga inquietude a respeito da atual situação de Linton, tanto no plano físico quanto moral. Concordei com ela, mas aconselhei a não falar muito sobre o assunto, pois um segundo encontro nos permitiria fazer um juízo melhor. Meu patrão pediu um relato do nosso passeio. Kathy prontamente transmitiu-lhe os agradecimentos do sobrinho, mas mencionou o restante apenas de passagem. Eu também esclareci muito pouco as suas dúvidas, mal sabendo o que deveria esconder e o que deveria revelar. 7 dias se passaram, cada um desses marcado por uma rápida alteração no estado de saúde de Edgar Linton. O mal que antes levara meses para progredir, agora destruía em questão de horas. De bom grado ainda teríamos iludido Catherine, mas sua inteligência lúcida recusava-se a iludir-se. Adivinhou em segredo, pensou na terrível ameaça e gradualmente alcançou a certeza. Quando chegou a quinta-feira, Kathy não teve coragem de mencionar o passeio. Eu o mencionei por ela e obtive a permissão para fazê-la sair de casa, pois a biblioteca onde o pai passava algumas horas por dia, o breve período em que suportava ficar sentado, e o quarto do Sr. Linton haviam se tornado todo o seu mundo. Ela lamentava cada momento em que não estava inclinada sobre o travesseiro do pai ou sentada ao seu lado. A vigília e a tristeza tiraram-lhe a cor do rosto, e o meu patrão dispensou-a de boa vontade para gozar daquilo que ele gostava de pensar seria uma feliz mudança de cenário e de companhia. Confortava-o a esperança de que ela não ficaria completamente só após a sua morte. O Sr. Linton tinha a ideia fixa, que adivinhei por várias observações que ele deixou escapar, de que como o sobrinho se parecia com ele no aspecto físico, devia se parecer também na mente, pois as cartas de Linton davam pouca ou nenhuma indicação das suas falhas de caráter. E eu, por uma fraqueza perdoável, me abstive de corrigir o seu erro. Perguntava-me que bem haveria fazer, perturbando seus últimos momentos com uma informação que ele não tinha nem o poder nem a oportunidade de levar em consideração. Adiamos o nosso passeio para a tarde. Era uma tarde dourada de agosto, e cada sopro do vento que vinha das colinas era tão carregado de vida que parecia que quem o respirasse, embora morrendo, reviveria. O rosto de Catherine se assemelhava à paisagem, sombras e sol, se alternando em rápida sucessão. Mas as sombras demoravam-se mais e o sol era mais efêmero. E o seu pobre coraçãozinho reprovava-se até mesmo por aquele curto intervalo nos cuidados com o pai. Vimos Linton esperando no mesmo lugar que escolhera da última vez. A minha jovem patroa desmontou e disse que seria melhor que eu segurasse o pônei, e não desmontasse, pois estava decidida a ficar pouquíssimo tempo. Mas eu discordei, recebera ordens de não perdê-la de vista nem por um minuto, e não queria arriscar-me. Assim subimos a encosta juntas. O Sr. Heathcliff recebeu-nos com a maior animação dessa vez. No entanto, não era a animação do bom humor nem da alegria. Parecia mais a animação do medo. Já é tarde, disse ele, falando com dificuldade. Seu pai está muito doente? Pensei que você não viria. Por que não é sincero? Exclamou Catherine, engolindo o cumprimento. Por que não diz logo que não queria me ver? É estranho, Linton, que pela segunda vez me faça vir até aqui sem nenhum outro propósito, ao que parece a não ser angustiar a ambos. Linton estremeceu e lançou-lhe um olhar meio de súplica, meio de vergonha, mas sua prima não tinha paciência suficiente para suportar aquele comportamento enigmático. Meu pai está muito doente, disse ela,
E porque fui arrancada da sua cabeceira? Por que não me mandou um bilhete liberando-me da promessa, já que não desejava que eu a cumprisse? Vamos, eu quero uma explicação. A ideia de brincar, de divertir-me, está totalmente fora da minha mente. E não posso agora dar atenção aos seus fingimentos. Meus fingimentos? Murmurou ele. E quais são eles? Por Deus, Catherine. Não fique tão zangada. Pode desprezar-me o quanto quiser. Eu sou um infeliz, inútil e covarde. Nunca serei desprezado o suficiente. Mas sou ínfimo demais para merecer a sua raiva. Odeie meu pai e guarde para mim o seu desprezo. Tolice! Exclamou Catherine, enraivecida. Menino ridículo, tolo. Ora, vejam só, está tremendo, como se eu fosse realmente lhe bater. Não precisa pedir desprezo, Lynn. Qualquer pessoa lhe dará o seu de muita boa vontade. Vá embora, eu vou voltar para casa. É loucura arrastá-lo de perto da lareira e fingir... O que estamos fingindo, afinal? Largue meu vestido. E se eu tivesse pena do seu choro, do seu ar amedrontado? Você deveria rejeitar tal piedade. Ellen, diga-lhe como essa conduta é infame. Levante-se. Não se degrade como miserável réptil. Não faça isso. Linton, com seu rosto suado e uma expressão de agonia, deixou cair ao chão o corpo frágil. Parecia convulso por estranho terror. Oh, soluçou ele. Não posso mais suportar isso, Catherine. Catherine, eu sou um traidor também, e não me atrevo a lhe contar. Mas se você me deixar, serei morto. Querida Catherine, a minha vida está em suas mãos, e você disse que me amava. Se ainda me ama, não vai lhe custar nada. Não vá embora, não é? Como é doce, amável e bondosa, Catherine. Mas talvez você consinta, e ele me deixe morrer ao seu lado. Minha jovem patroa, ao ver-lhe a intensa angústia, inclinou-se para ampará-lo. O antigo sentimento de ternura indulgente superou a sua irritação, deixando-a muito comovida e assustada. Consentir em quê? Perguntou ela. Em ficar aqui? Conte-me o que significa essa conversa estranha e ficarei. Você se contradiz com essas palavras e me confunde. Fique calmo e seja sincero. Confesse de uma vez tudo o que lhe pesa o coração. Você não me faria mal, não é, Linton? Não deixaria nenhum inimigo me ferir se pudesse evitar, não é? Acredito que seja covarde em relação a si mesmo, mas não que seja um traidor covarde com a sua melhor amiga. Mas meu pai me ameaçou, ofegou o menino, crispando os dedos macilentos. E tenho medo dele. Eu tenho medo dele. Eu não ouso contar. Oh, está bem, disse Catherine com desdenhosa compaixão. Guarde o seu segredo. Eu não sou covarde. Cuide de si mesmo, pois eu não tenho medo algum. Aquela nobreza de alma provocou lágrimas em Linton. Chorava loucamente, beijando as mãos de Catherine, que o amparavam. Mesmo assim, não conseguiu reunir coragem o suficiente para falar. Eu cogitava em qual seria o mistério e resolvera que, com a minha ajuda, Catherine não sofreria para beneficiar a ele ou a qualquer outra pessoa. Nisso ouvi um ruído entre as folhagens. Ergui os olhos e vi o Sr. Heathcliff bem perto de nós, descendo a colina. Não lançou sequer um olhar aos dois jovens, apesar de estarem próximos o suficiente para que eles ouvissem os soluços de Linton. Cumprimentou-me, porém, com um tom quase amável, que não usava com mais ninguém, e de cuja sinceridade eu não podia deixar de duvidar, dizendo: É um prazer vê-la assim tão perto da minha casa, Nelly. Como vai você lá na granja Thrushcross? Diga o que há. Correm rumores, acrescentou em um tom mais baixo, de que Edgar Linton está no seu leito de morte, mas talvez estejam exagerando. Não, meu patrão está morrendo, respondi. É a pura verdade. Será uma enorme tristeza para todos nós, mas uma bênção para ele. Quanto tempo acha que ele vai durar? Perguntou ele. Não sei, respondi. Ele olhou para os dois jovens que estavam imóveis sob seu olhar. Linton parecia não ter coragem de mover um dedo ou levantar a cabeça, e Catherine não podia se mexer por causa dele. Pois aquele rapaz ali parece determinado a me vencer, continuou ele. E muito agradeceria ao seu tio se for rápido e partir antes dele. Olá, faz muito tempo que o fedelho está nesse joguinho? Já lhe dei uma boa lição sobre choradeiras. Ele geralmente se mostra alegre com a senhorita Linton? Alegre? Não. Demonstra a maior angústia, respondi. Ao vê-lo, eu diria que, em vez de estar passeando por aí com a amada, devia estar na cama, sob cuidados de um médico. E ele estará dentro de 1 ou 2 dias, resmungou Heathcliff. Mas primeiro, levante-se, Linton. Levante-se, gritou. Não rasteje pelo chão. Levante-se já. Linton mergulhara em prostração com um novo acesso de desamparado terror. Creio que causado pelo olhar do pai em sua direção. Não havia nada mais para produzir tal humilhação. Linton tentou várias vezes obedecer, mas naquele momento sua pouca força aniquilara-se, e caiu de novo para trás com um gemido. Sr. Heathcliff avançou e ergueu-o, apoiando-o contra um comoro de relva. Agora, disse ele com ferocidade contida, estou ficando irritado, e se você não controlar já esse seu espírito covarde, diabos, levante-se agora mesmo. Vou me levantar, pai, arquejou ele. Apenas me deixe em paz, ou vou desmaiar.
Fiz como o senhor pediu, juro. Catherine lhe dirá que eu me mostrei alegre. Fica ao meu lado, Catherine, me dê sua mão. Tome a minha, disse o pai, e fique de pé. Muito bem. Ela vai lhe dar o braço. Isso é o certo, olhe para ela. Deve imaginar que sou o próprio diabo, senhorita Linton, para provocar tal pavor. Faria a gentileza de ir com Linton até a casa? Ele estremece se eu toco. Linton, querido, sussurrou Catherine. Não posso ir ao Morro dos Ventos Uivantes. Papai me proibiu. Seu pai não vai machucá-lo. Por que está tão amedrontado? Nunca mais entrarei naquela casa, respondeu ele. Não vou entrar lá de novo sem você. Pare, gritou o pai. Devemos respeitar os escrúpulos filiais de Catherine. Nelly, leve-o para casa. E seguirei sem demora o seu conselho com relação ao médico. Fará muito bem, respondi. Mas devo ficar com a minha patroa. Cuidar do seu filho não é assunto meu. Você é muito dura, disse Heathcliff. Já sei disso. Vai me forçar a beliscar o bebê e fazê-lo gritar antes de despertar-lhe a caridade? Vamos então, meu herói. Está disposto a voltar escoltado por mim? Voltou a se aproximar e fez um gesto, como se fosse agarrar a frágil criatura. Mas Linton recuou e se agarrou à prima, implorando que o acompanhasse num frenesi tão importuno que não admitia qualquer negativa. Embora eu desaprovasse, não pude impedir de fato. Como ela poderia recusar-se? Não tínhamos como saber o que ele tanto temia. Mas ali estava ele, impotente sob aquele domínio, e qualquer novo terror seria capaz de levá-lo à loucura. Chegamos à porta da casa, Catherine entrou e eu fiquei esperando que ela colocasse o doente numa cadeira e saísse imediatamente. Mas o Sr. Heathcliff me empurrou para dentro, exclamando: Minha casa não foi atacada pela peste, Nelly, e hoje estou disposto a ser hospitaleiro. Sente-se e deixe-me fechar a porta. Ele fechou a porta e passou a chave. Eu me assustei. Vocês tomarão chá antes de irem para casa, acrescentou Heathcliff. Estou sozinho. Harrington foi levar o gado até o Lis e Zillah e Joseph estão fora, aproveitando um dia de folga. E embora esteja acostumado a ficar só, prefiro ter alguma companhia interessante se puder consegui-la. Senhorita Linton, sente-se do lado dele. Dou-lhe o que tenho. O presente mal merece ser aceito, mas nada mais possuo para lhe oferecer. Estou falando de Linton. Como ela me encara. É estranho o sentimento selvagem que me desperta qualquer um que tenha medo de mim. Se eu tivesse nascido num lugar onde as leis fossem menos rigorosas e os gostos menos delicados, me divertiria durante uma noite fazendo uma vivisseção bem lenta desses dois. Respirou fundo, deu um golpe na mesa e praguejou para si mesmo. Diabos! Eu os odeio. Não tenho medo do senhor, exclamou Catherine, que não pôde ouvir as suas últimas palavras. Aproximou-se dele, os olhos negros faiscando de raiva e coragem. Me dê aquela chave. Ficarei com ela. Não como nem bebo nada aqui, nem que morra de fome. Heathcliff segurava a chave na mão que ficara sobre a mesa. Ergueu o olhar tomado por uma espécie de surpresa diante da coragem da moça. Ou talvez aquela voz e aquele olhar lhe lembrassem a pessoa de quem ela os herdara. Cathy tentou pegar a chave e quase conseguiu arrancá-la dos seus dedos entreabertos, mas a atitude dela o trouxe de volta ao presente e Heathcliff rapidamente recuperou-a. Escute, Catherine Linton, disse ele. Afaste-se, ou serei obrigado a derrubá-la no chão, e isso deixará a senhorita Jean furiosa. Indiferente à ameaça, Catherine agarrou-lhe a mão fechada e o que ela continha. Nós vamos embora, repetiu ela, empregando todos os seus esforços para vencer aqueles músculos de aço e, vendo que as unhas não adiantavam, usou os dentes com toda a força. Heathcliff lançou-me um olhar que me impediu de interferir por um momento. Catherine estava muito atenta à mão dele para notar-lhe o rosto. Ele abriu os dedos de repente e desistiu de lutar pelo objeto. Mas antes que ela pudesse segurar firme a chave, Heathcliff agarrou-a com a mão livre e, fazendo-a ajoelhar-se, administrou-lhe uma saraivada de bofetões nos dois lados da cabeça. Cada um deles o suficiente para derrubá-la como ele ameaçara, caso ela não estivesse segura. Investi furiosa contra ele ao ver aquela violência diabólica. Patife! Patife! Comecei a gritar. Um golpe no peito me silenciou. Eu sou robusta, e logo fiquei sem fôlego com o golpe e a raiva. Cambaleei para trás e me senti a ponto de sufocar ou rebentar uma veia. A cena acabou em 2 minutos. Catherine, liberta, colocou as 2 mãos nas têmporas e parecia não ter certeza se suas orelhas ainda estavam no lugar. Tremia como vara verde, pobrezinha, e apoiou-se na mesa completamente desnorteada. Está vendo que sei como castigar crianças? Disse o canalha de modo cruel, inclinando-se para tomar posse da chave que caíra no chão. Vá para junto de Linton agora, como eu lhe disse, e chore à vontade. Amanhã serei o seu pai, o único pai que terá dentro de poucos dias, e receberá muito mais desse tratamento. Pode aguentar bastante, não é nem um pouco fraca. Dou-lhe esse gostinho todos os dias, se lhe notar de novo nos olhos esse temperamento dos diabos.
Kathy correu para mim em vez de Linton. Ajoelhou-se e enterrou o rosto em brasa no meu colo, chorando alto. O primo havia se encolhido num canto do sofá quieto como um camundongo. Creio que congratulando-se pelo castigo ter recaído sobre outro que não ele. O Sr. Heathcliff, percebendo que todos estavam atônitos, levantou-se e rapidamente fez o chá. As xícaras e os pires já estavam preparados. Serviu o chá e estendeu-me uma xícara. Espante esse rancor, disse ele. E sirva o seu bichinho malcriado e também o meu. Não está envenenado, embora tenha sido preparado por mim. Eu vou sair para buscar os seus cavalos. Assim que ele saiu, nosso primeiro pensamento foi procurar alguma saída. Experimentamos a porta da cozinha, mas estava trancada por fora. Olhamos as janelas, mas eram muito estreitas, mesmo para o corpo esbelto de Cat. Sr. Linton, gritei, vendo que estávamos realmente presas. Você sabe o que o demônio do seu pai está planejando e tem que nos contar. Ou estapearei as suas orelhas como ele fez com a sua prima. Sim, Linton, tem que nos contar, disse Catherine. Foi por sua causa que vim até aqui e seria cruel ingratidão recusar-se a contar. Me sirva um pouco de chá, estou com sede e depois eu lhe conto, respondeu ele. Senhorita Dean, afaste-se. Não gosto que fique de pé junto a mim. E você, Catherine, está deixando as suas lágrimas caírem na minha xícara. Não vou beber isso, dê-me outra. Catherine empurrou-lhe outra xícara e enxugou o rosto. Me senti enojado com a atitude daquele pequeno desgraçado, uma vez que já não temia por si. A angústia que exibira na charneca acabou assim que entrou no Morro dos Ventos Uivantes. Calculei então que ele tinha sido ameaçado com terríveis punições caso não conseguisse nos atrair até lá. E uma vez realizado esse intento, Linton não tinha mais nenhum medo de imediato. Papai quer que nos casemos, continuou ele depois de tomar um gole do chá. Ele sabe que seu pai não permitiria o nosso casamento agora, e tem medo de que eu morra se esperarmos. Assim nos casaremos pela manhã e você ficará aqui a noite toda. E se fizer o que ele deseja, poderá voltar para casa no dia seguinte e me levar com você. Levá-lo com ela? Sua criança medonha, exclamei. Você, se casar. Pois o homem está doido. Ou então acha que somos todos tolos. E você acha que essa bela menina, tão saudável, tão pura, vai unir à sua vida um macaquinho moribundo como você? Por acaso alimenta a ideia de que alguém, fora a senhorita Catherine Linton, o aceitaria como marido? Devia ser açoitado por nos arrastar até aqui com seus truques covardes e chorosos. E não faça essa cara de bobo agora. Tenho vontade de lhe dar uma boa sacudida por sua traição desprezível e por essa vaidade imbecil. Cheguei a empurrá-lo de leve, mas ele desatou a tossir, valendo-se do seu recurso habitual de gemer e chorar, e Catherine me reprovou. Ficar a noite toda? Não, disse ela, olhando devagar ao redor. Ellen, eu vou queimar aquela porta, mas eu saio daqui. E Cathy teria começado a executar a sua ameaça no mesmo instante, se Linton não voltasse a se alarmar com a sua preciosa pessoa. Apertou-a com seus braços fracos, soluçando. Não quer ficar comigo? Não quer me salvar? Não quer me deixar ir para a granja Thrushcross? Oh, Catherine, querida, não deve ir embora e me deixar depois de tudo. Tem que obedecer ao meu pai, deve obedecer. Tenho que obedecer ao meu pai, respondeu ela, e aliviá-lo dessa inquietação tão cruel. Uma noite inteira, o que ele vai pensar? A essa hora já deve estar aflito. Eu vou achar um jeito de sair, quebrando ou queimando alguma coisa. E fique quieto. Você não corre perigo, mas se tentar me impedir, pois saiba, Linton, que eu amo meu pai muito mais do que amo você. O terror mortal que o rapaz sentia da cólera do Sr. Heathcliff restabeleceu-lhe a covarde eloquência. Catherine estava quase louca. Mesmo assim insistia que devia voltar para casa. E suplicava também, tentando convencê-lo a dominar a sua angústia egoísta. Enquanto estavam ocupados com isso, o nosso carcereiro voltou. Seus cavalos fugiram, disse ele. E então, Linton, choramingando de novo? O que ela lhe fez? Vamos, pare com isso, vá para a cama. Dentro de 1 ou 2 meses, meu rapaz, você poderá se vingar com a mão de ferro das tiranias de agora. Você está definhando de puro amor, não é? Nada além disso. E ela o receberá como marido. Para a cama. Vamos. Zilá não estará aqui hoje à noite. Terá que se despir sozinho. Quieto, pare com esse barulho. Assim que estiver com seu próprio quarto, não vou me aproximar. Não precisa ter medo. A propósito, você se saiu razoavelmente bem. Do resto eu cuido. Enquanto dizia essas palavras, segurava a porta aberta para que o filho passasse. E o rapaz saiu da sala exatamente como um cãozinho que suspeitasse que a pessoa ao lado de fora fosse lhe dar um rancoroso pontapé. A porta foi chaveada outra vez. Heathcliff aproximou-se da lareira junto à qual Catherine e eu estávamos em silêncio. Catherine levantou o olhar e, por instinto, levou a mão ao rosto. A proximidade daquele homem reavivava uma sensação dolorosa. Qualquer outra pessoa teria sido incapaz de considerar com severidade aquele gesto infantil. Mas ele a olhou de cara feia e resmungou. Ah, então não tem medo de mim, não é? Pois sua coragem está muito bem disfarçada. Parece-me morta de medo. Agora estou com medo, respondeu ela.
Porque se fico aqui, papai ficará muito angustiado. E como posso suportar deixá-lo angustiado quando ele... Sr. Heathcliff, deixe-me ir para casa. Prometo casar-me com Linton. Papai também gostaria e eu o amo. Por que deseja me forçar a fazer algo que eu faria de boa vontade? Vamos ver se ele se atreve a forçá-la, gritei. Ainda há lei nessa terra, graças a Deus. Ah, sim. Mesmo aqui nesse fim de mundo, eu denunciaria mesmo que fosse meu próprio filho. E isso é crime capital, sem o privilégio do clero. Cale-se, disse o miserável. Para o diabo com essa gritaria. Não quero a sua opinião, senhorita Linton. Me dá imenso prazer saber que seu pai está infeliz. Nem conseguirei dormir de tanta alegria. Você não poderia ter arranjado um modo mais efetivo de assegurar a sua permanência sob o meu teto pelas próximas 24 horas do que me informando dessa possibilidade. Quanto à sua promessa de se casar com Linton, tomarei cuidado para que a mantenha, pois não deixará essa casa enquanto não cumpri-la. Mande ela, então, para avisar ao papai que estou bem, exclamou Catherine, chorando amargamente. Ou case-me agora. Pobre papai, Ellen, ele vai pensar que nos perdemos, o que vamos fazer? Que nada, pensará que você se cansou de cuidar dele e escapou para se divertir um pouco, respondeu Heathcliff. Você não pode negar que entrou em minha casa por sua própria vontade, apesar das recomendações dele em contrário. E é muito natural que na sua idade deseje divertir-se e que se canse de cuidar de um homem doente, sendo este homem apenas o seu pai. Catherine, os dias de felicidade do seu pai terminaram quando começaram os seus dias. Ouso dizer que ele a amaldiçoou por vir ao mundo. Pelo menos foi o que eu fiz. E é justo que volte a amaldiçoá-la agora, que está deixando a vida. E eu me juntaria a ele. Eu não gosto de você. Por que gostaria? Pare de chorar. Até onde sei, essa será a sua principal diversão daqui por diante. A menos que Linton a compense por essas perdas. E seu previdente pai parece pensar que ele o fará. Me divertiram imensamente as cartas com conselhos e palavras de consolo que enviou a Linton. Na última recomendou ao meu tesouro que fosse cuidadoso com o seu e que fosse bom para ela quando se casassem. Cuidadoso e bom. Isso é bem coisa de pai. Mas Linton precisa de toda a sua reserva de cuidado e bondade só para si. Linton sabe muito bem como bancar o tirano. Ele seria capaz de torturar um bando de gatos desde que lhe tirem os dentes e aparem as garras. Quando voltar para casa, poderá contar ao tio belas histórias sobre a bondade do sobrinho. Asseguro-lhe. O senhor está certo, disse eu. Explique bem o caráter do seu filho. Mostre o quanto se assemelha ao seu. Então espero que a senhorita Cathy pense 2 vezes antes de aceitar esse basilisco. Não me importo mais de falar nas suas amáveis qualidades agora, respondeu ele. Porque ou ela o aceita ou fica presa junto com você até a morte do seu patrão. Posso manter as duas aqui bem escondidas e, se duvida, encoraje-a a retirar a sua palavra e terá a oportunidade de julgar. Não voltarei atrás da minha palavra, disse Catherine. Caso com ele agora mesmo, se puder ir depois para a granja Thrushcross. Sr. Heathcliff, o senhor é um homem cruel, mas não é um demônio, e não deve querer, por simples maldade, destruir para sempre toda a minha felicidade. Se o papai pensar que o abandonei de propósito e se morrer antes que eu volte, como suportarei viver? Já deixei de chorar, mas me ajoelharei aqui aos seus pés, e não me levantarei, não desviarei os olhos do seu rosto até que olhe para mim. Não, não se vire, olhe para mim. Não verá nada capaz de irritá-lo. Eu não o odeio. Não estou zangada porque me bateu. Nunca amou ninguém em toda a sua vida, meu tio. Nunca. Ah, olhe para mim pelo menos uma vez. Sou tão infeliz que o senhor não pode deixar de lamentar e ter compaixão. Tire esses dedos pegajosos de cima de mim. Saia daqui ou meto-lhe os pés, gritou Heathcliff, repelindo-a brutalmente. Prefiro ser abraçado por uma cobra. Como enfiou na cabeça que podia me adular? Saiba que detesto você. Ele encolheu os ombros, sacudiu-se todo, na verdade, como se a aversão lhe provocasse calafrios. Empurrou a cadeira para trás enquanto eu me levantava e abri a boca, disposta a dar vazão uma torrente de insultos. Mas no meio da primeira frase, ele me deixou muda, ameaçando trancar-me sozinha num quarto se proferisse mais uma sílaba. Estava escurecendo e ouvimos som de vozes no portão do jardim. Nosso anfitrião apressou-se a sair. Ele estava em pleno domínio de seus sentidos, ao passo que nós não estávamos. Houve uma conversa de 2 ou 3 minutos e Heathcliff voltou sozinho. Pensei que fosse seu primo Harrington, observei para Catherine. Queria tanto que ele chegasse. Quem sabe não fica do nosso lado. Eram 3 criados da granja, mandados à procura de vocês, disse Heathcliff, que me ouvira. Você devia ter aberto uma janela e gritado, Nelly, mas posso jurar que essa menina está contente que não tenha feito isso. Tenho certeza de que ela está feliz por ser obrigada a ficar. Ao saber da oportunidade que havíamos perdido, ambas demos vazão à nossa aflição, sem mais reservas, e ele nos deixou chorar até 9 horas. Então mandou que fôssemos para cima, passando pela cozinha até o quarto de Zillah. Sussurrei a Catherine que obedecesse. Talvez pudéssemos passar por uma janela ou subir até um sótão e sair pela claraboia.
A janela, porém, era tão estreita como as outras do andar de baixo, e o sótão estava protegido das nossas tentativas. Fomos trancadas por dentro, como antes. Nenhuma de nós se deitou. Catherine sentou-se junto à janela e ficou em ansiosa vigília até de manhã. A única resposta que obtive aos meus frequentes apelos para que tentasse descansar foi um profundo suspiro. Sentei-me numa cadeira de balanço e fiquei a embalar-me para lá e para cá, passando por um severo julgamento todas as minhas infrações ao dever. Ocorreu-me então que delas decorriam todos os infortúnios dos meus patrões. Hoje tenho consciência de que isso não era bem verdade, mas naquela noite escura era bem verdadeiro na minha imaginação. O próprio Heathcliff me parecia menos culpado do que eu. Às 7 horas ele veio e perguntou se a senhorita Linton já se levantara. Ela correu imediatamente para a porta e respondeu que sim. Venha cá então, disse ele, abrindo a porta e puxando-a. Corri para segui-la, mas ele girou a chave na fechadura outra vez. Exigi que me soltasse. Tenha paciência, respondeu ele. Vou mandar-lhe o café da manhã em seguida. Bati nos painéis da porta e sacudi com raiva o trinco. Catherine perguntou por que eu ainda estava presa. Ele respondeu que eu teria que aguentar por mais 1 hora, e então se fora. Aguentei por 2 ou 3 horas. Por fim ouvi um passo. Não era Heathcliff. Trouxe alguma coisa para comer, disse uma voz. Obedeci avidamente e vi Harrington trazendo comida suficiente para o dia todo. Pegue, disse ele, empurrando-me a bandeja nas mãos. Espere um instante, comecei. Não, exclamou ele, e retirou-se, indiferente a qualquer súplica para que ficasse. E ali fiquei presa o dia inteiro, e todo o dia seguinte, e o outro dia e mais outro. Fiquei ao todo 5 noites e 4 dias ali sem ver ninguém, além de Harrington. Uma vez a cada manhã. Ele era um modelo de carcereiro, ríspido, mudo e surdo a qualquer tentativa de despertar-lhe o senso de justiça ou compaixão. Tenso.